Seja bem-vindo ao Neocast, o podcast do Grupo Daniele e da Neorgan Fertilizantes. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui um casal e também sócios, o Edgar e a Graziella, e nós vamos falar um pouco sobre agricultura, vamos falar um pouco sobre empreendedorismo e vamos falar um pouco também sobre como é ter um marido e sócio e uma esposa e sócia também, né? Eu acho que isso se mistura um pouco, se eles conseguem separar, e eu acho que isso, a gente vai conseguir tirar bastante lição da história de vida deles e também vamos conseguir tirar muitas dúvidas também com relação à agricultura dentro da região dele, que é uma região muito importante para a agricultura, não só do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil. Então, casal, obrigado. Obrigada. Satisfação, sim. Eu queria que vocês contassem para nós, então, de que cidade vocês são e aonde fica dentro do mapa do Rio Grande do Sul a cidade de vocês. Bom, nós somos originais de Água Santa, Rio Grande do Sul. Ela faz parte da região norte do estado, norte e nordeste do estado. Eu nasci ali, pertencia ainda para Tabejara. A Graziella também é natural dali. Acho que é uma segunda cidade maior, mais próxima, né? Mas Isso. O pessoal do Brasil conhece, né? isso, Passo Fundo. Os dois são de Água Santa, então. Água Santa, já vi. E esse nome é curioso, né? Por que tem esse nome? Esse nome se deu origem por causa de pessoas que muito antigamente passavam por ali, faziam cavalgadas e tudo mais, e a comunidade que residia ali tinha um córrego de águas, uma gruta, aonde que lavavam suas feridas dos animais e acabavam curando, sabe? Então foi vindo mais pessoas, foi reunindo pessoas. Hoje tem a gruta lá, que se deu origem ao nome de Água Santa. Tem a gruta, onde é feito em fevereiro sempre uma festa, reúne muitas pessoas do Brasil inteiro, então virou uma cidade onde as pessoas se reúnem religiosamente para vir passear, para vir trazer as famílias, para fazerem promessas. Tem a romaria, né? Então se deu origem a isso o nome de Água Santa. Que legal. É a época dos tropeiros, né? Isso. O pessoal vinha Isso ali aí. e ali era um ponto de parada ali. Um ponto de parada. Que legal, que legal. Hoje tem quantos mil habitantes? Água Santa tem 3.500 habitantes por aí. Colonizada principalmente por italianos, bastante origem italiana, né? Nós somos de origem Italiano. italiana. Que legal. E o contato com a agricultura, ele sempre teve, assim, os pais de vocês? Os meus, sim, nós fomos criados na agricultura, né? Nós somos de origem agrícola, né? Uma família tradicional de Água Santa, veio da região da Serra ali, isso há 75 anos atrás, e a gente se instalou ali, meus pais se instalaram ali em Água Santa. Tem a terra ainda até hoje? Tem. Que legal. E aí teu irmão, algum irmão toca? Sim, eu tenho uma parte, meus irmãos também, Que legal. então estamos lá ainda. E contigo? E comigo foi assim, meus pais, eles são de origem, meu pai é da gruta, né, de onde deu origem ao nome de Água Santa, dessa comunidade, e minha mãe também é do interior, então nós vieram muito jovens para a cidade, e a gente sempre morou na cidade, então eu não tenho contato com assim, não morei na agricultura, né, mas como a Água Santa é uma cidade, né, é interior, então a gente vive na agricultura. Sim. Basicamente, né? Não é uma grande metrópole. Água Santa, cidade pequena, 3 mil habitantes. É. Na época jovem de vocês, era mais ou menos do tamanho? Era menor, maior? Menor. Era menor, sim. E como é que foi a infância de vocês numa cidade de 2 mil habitantes, de 1.000 habitantes? O que vocês faziam assim? É bem engraçado porque eu e o Edgar, a gente não tinha proximidade, as famílias não se conheciam, mas a gente era próximo por ter alguns amigos, iam nas festas juntos, festinha de criança, né? Mas a infância era muito gostosa, ao mesmo tempo a gente aprendeu muitas habilidades que hoje fazem muito sentido na vida da gente e na vida profissional, né? Por saber trabalhar, porque as brincadeiras eram ajudar os pais e se divertir ao mesmo tempo com aquilo, né? Um envolvimento familiar. O que tu lembra que fazia desde criança, assim? De criança, ajudava minha mãe em casa, fazia os afazeres, meu pai trabalhava fora, num posto de combustível da cidade, e todo meio-dia eu tinha uma rotina, eu tinha que levar comida para ele, eu tinha que levar um almoço para ele, eu tinha que ajudar minha mãe em casa, tinha os afazeres de casa, cuidar do meu irmão, minha mãe trabalhava fora, eu cuidava do meu irmão.
Então, na minha vida fez sentido esses hábitos, esses rituais que eu carrego. Isso com quantos anos tu tinha? Isso eu tinha 9 anos de idade. Tu já fazia tudo isso? Sim, aham. E os nossos filhos hoje, voltando um pouco pra cá, né, trazendo o que é, a gente também traz junto, né? Então, assim, Eles ainda fazem eles isso? fazem trabalhos, assim, que ajudam, né, no processo familiar da casa, né? E são quantos filhos? Temos 3 filhos. 3 filhos. E a idade? O Pablo tem 19 anos, o João Lucas tem 9 e o Pedro Emanuel tem 7 anos. E eles já estão na vida, assim, tanto em casa quanto no trabalho. Sim, a gente tenta envolver eles de uma forma com que faça sentido lá na frente para ele na vida adulta. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, né? Então essa parte da infância, no meu ponto de vista, é muito importante para quem você vai ser ali na frente. Tem muito pai que tenta blindar, né, o filho, né, que não quer que o filho sofra igual ele sofreu. Porque tem muito, a gente conversa aqui, né, muitos pais começaram a trabalhar muito cedo. E aí querem que o filho estude, querem que o filho se divirta, querem que o filho tenha os brinquedos que o pai pode ter. Mas qual que é o limite, vocês como os pais agora, e como futuro empresários que estão contratando essa geração, entre aspas, estragada pelo pai, vou chamar assim, né? Sim. O que vocês estão percebendo dessa geração que o pai já não cuidou, que o pai cuidou demais, assim, blindou eles de muitas coisas. Vocês já estão percebendo isso? Com certeza, é uma geração diferente da nossa, né? Então a gente tenta sempre mostrar as coisas boas, as brincadeiras até boas, mas as origens nossas também é legal, né? Porque eles têm que ter esse contato, eles têm que ter uma dificuldade que nós passamos, mas não é fácil de fazer eles sofrer um pouco, né? Mas é necessário. O não faz parte do processo. Isso, o Anderson sabe. Eu penso que muitos pais hoje querem compensar, assim como você fez a pergunta, querem compensar o que não tiveram. E esse está sendo talvez o grande problema da humanidade. Não estão vivendo no tempo certo, com a fase da criança certa, né? Então, o que eu penso é que os pais devem se entender primeiro e que se naquele tempo, naquela fase, eles não tiveram ou todo o acesso que se tem hoje, porque eles precisavam passar por aquilo, mas os filhos precisam de limites e benefícios, Então, assim como o Edgar falou, a gente faz essa compensatória, a gente nunca vai saber o que é certo, a gente está sempre em tentativa de melhora, né? Então, a gente faz isso que nem o Edgar disse, né? Esse compensatório, né? Vamos lá, vamos fazer tal coisa, tu tem um benefício, vamos, ajuda, começa, termina, vamos começar, vamos terminar. Muitas vezes nós temos o Edgar nós temos um pedaço de terra lá que ele herdou dos pais dele, que é muito legal. A gente tem um açude, vai pescar, tem árvores frutíferas, envolve eles com aquilo, né? Mas como hoje é muito digital, né? Então eles querem fugir disso, eles não querem daqui a pouco ir lá, carpir, arrancar mato, botar veneno para as formigas para não comer as árvores frutíferas. Eles querem ficar no digital. Então a gente tenta trazer sempre, trazendo eles para depois eles terem benefício. Até gostam de pescar, né? Mas e limpar peixe? É isso aí. É isso aí. Gostam de comer o filé. Isso aí. Mas eu de ver o filé, né? Isso aí. Verdade. E hoje a gente tenta trazer tudo essa parte ruim que às vezes os pais protegem, né? Que nem os meus, hoje eles querem ir pescar, eles querem ir achar as minhocas para... Tu deixa eles atrás de minhocas? Com certeza, eles que se viram, eles vão lá, pegam. Hoje tem os amigos deles que não tem esse contato, eles não pegam. Mas a gente sempre treina eles para fazer isso, né? Não é fácil, eu confesso que não é fácil pelas trocas que tem por isso, né? Muitas opções que nem a Grazi falou, hoje digital vicia aquilo, né? Então tem esse lado puro da natureza, esse lado da terra que a gente tem que passar para eles, né? Nós somos numa cidade pequena, tem bastante isso, né? Mas a gente tem que aproveitar. Eu acho que é uma geração que quando dá a oportunidade de ter esse contato, tem que mostrar, tem que estar ligado nisso. E as questões de paternidade agora, né? São 3, né? Escadinha. Até do primeiro pro segundo um pouco longe, né? Isso. E os outros mais próximos. Mudou a criação?
Mudou. Porque assim, eu vou ter a impressão, eu ainda não sou pai ainda, é o meu projeto esse ano, mas dá a entender que o primeiro é aquele blindado, né? Que tu tem medo que tudo aconteça de errado, né? Mas aí o segundo já é mais fácil, o terceiro criado um pouco mais solto. É isso mesmo? Como é que é essa questão do 1, 2, 3? É isso mesmo, tá certíssimo a tua linha de raciocínio. Porque o primeiro, até porque a gente não sabe como é que é, né? Então a gente erra muito, né? E a gente comenta com o Pablo, né? Que, querido, ele foi a nossa experiência, né? Então. Lado a lado. É isso aí. Mas a gente com o Pablo, trazendo assim para o mundo empresarial, né? Nós começando o início da nossa carreira na pecuária. Hoje o Pablo tem 19 anos, nós estávamos começando com agropecuária, né? Nosso primeiro negócio foi agropecuária, então ele é pequenininho e nós tínhamos que fazer dar certo, nós não tínhamos outra opção, porque tanto eu quanto o Edgar, a gente veio de famílias onde que a gente não tinha de classe baixa, né? Não tinha possibilidade, grandes possibilidades. Os pais ajudaram e muito nós, conforme eles podiam, e aí o que nós precisávamos era fazer dar certo, nós não tínhamos outra opção na vida, né? Nós tínhamos que fazer dar certo. E aí o Pablo, ele ficou com a avó, né? Ele ficava com a avó, ele ficava com as tatas, e aí nós precisávamos trabalhar para pagar as contas, que nem diz o ditado, né? Então foi mais ou menos isso. E nesse meio tempo a gente foi se desenvolvendo como pessoas e entendendo que se daqui a pouco eu só trabalho, eu não consigo compensar com a atenção para o meu filho, com a educação, envolver ele nesse negócio, talvez não vai fazer sentido na vida adulta dele esse negócio. Né? Então foi mais ou menos isso, né, Edgar, que a gente tentou fazer. Se preocuparam em ele entender que a Agrocampo desde o começo é dele. Isso, e me parece que é nós, né, e que não é uma empresa que daí vai, assim, hoje a gente tem uma cultura, tem uma missão aí que a gente fala, que não é ficar 24 anos, 40 anos, 60 anos, é durar muito mais tempo, né, então a gente implantou na empresa, assim, uma cultura onde que permaneça por muitos e muitos anos, o neto, sei lá, assim, é uma missão de vida mesmo, sabe? Minha e do Edgar, que surgiu ali, talvez vem dos nossos antepassados, da origem de Água Santa, não sei, mas é algo assim que a gente faz com muito amor e com muita intensidade. E o Pablo tá fazendo agronomia agora. Que legal. Tá fazendo agronomia, tá no 2º ano na Atlas. Sim, legal. Tá no 2º ano. Vocês falaram de neto, mas não estou preparado ainda para ter a voz. Nós tivemos ele muito cedo. Muito cedo não, bem cedo. Eu tinha 22 e agora tinha 21, E assim, é uma coisa boa, porque hoje a gente consegue fazer muita coisa juntos. É muito bom. A gente sai para jogar futebol, jogar vôlei, que a gente gosta. Então é na família. Então, é legal ter filho cedo, mas ao mesmo tempo tem os desafios da profissão, fazer não está estabilizado ainda, 21 anos, 22. E no começo da história foi meio atrapalhado, então eu fui estudar mais tarde, depois que nós estávamos estabilizados, casamos depois de morar junto, então tivemos o Pablo antes de casar, então foi tudo meio atropelado um pouco, né? Mas graças a Deus os três têm saúde, o Pablo tem uma saúde de ferro, né? Os três a gente tenta ser o mais próximo possível da nossa realidade de criação. A nossa missão é criar pessoas, né? Não, às vezes tem que ter a parte ruim agora, para depois, quando vier, eles já estão sabendo, eles já estão preparados para as dificuldades que vêm. E Edgar, para ti que foi filho de agricultor, sempre lá em cima do trator, animais, como que foi sair do interior da agricultura e ir para o comércio? Foi natural? Porque eu percebo que o produtor é muito tímido, né? Certo. É muito na dele, assim, né? Não gosta muito de gente, assim. Tu era um cara tímido ou tu sempre foi desenrolado, sempre foi... Não, eu sempre fui tímido, sabe? Eu sempre fui, até na época da escola, vinha que era para conversar mais, não era para conversar menos. Então, o normal era conversar menos, né? E vinha as notificações lá que era para conversar mais. E eu saí porque a nossa propriedade era pequena. E eu sou filho
Eu tenho mais 2 irmãos, então nós também eram 3 homens, né? E diferença pouco, era diferença do mais velho, eu sou mais novo da família, o mais velho tem 5 anos a mais. Então, em 5 anos tivemos, o pai teve, a mãe lá teve os 3. Então não tinha espaço para os 3. O mais velho ficou lá. Sim, normalmente é assim, né? Mas E nós 2 mais novos, eu comecei já com 13, 14 anos a ir buscar um biscatezinho em volta, ligado às vezes. O meu primeiro emprego foi encher vasilhame para fazer mudas de erva mate, eucalipto. Na região tem bastante. Tem, antes tinha mais, hoje já tem pouco, né? Eu só vou pedir uma pausa. Tu usou uma palavra chamada biscate, né? Isso em outros lugares do Brasil pode ter outra interpretação. Pode. Explica pra nós o que é biscate. Em Rio Grande do Sul. Pequenos empregos informais. Diarista hoje. Sim. Então nesse sentido, assim. Aí eu com 13, 14 anos ia ajudante de pedreiro, chegou a trabalhar com segredo, foi? Ajudante o meu pai era carpinteiro, então nós, quando dava as folgas de aula e coisa assim, nós ia junto com ele. E aí, tá, na tua região tem bastante, então, erva mate e eucalipto? Agora já tem pouco, né? Hoje a agricultura domina. O que planta lá na região? Basicamente agricultura, soja, milho, trigo, aveia, grãos, e hoje é uma região muito forte de gado de leite. A bacia leiteira é muito forte ali, né? Então a região em si é bastante aviários, tem bastante gado e corte, tem uma quantia boa, mas o que predomina mesmo é o grão, né? E tu começou a trabalhar, que tu lembra, assim, ajudar o teu pai, quantos anos tu tinha? Isso no interior eu só caminhar. Mas basicamente sim, na parte de animais em si, porque daí lá dos meus pais, eles tinham o pai do meu pai, que eles trabalhavam na agricultura ainda junto. Então, certo. Quando começou a individualizar o meu pai com os outros, a gente começou com gado e leite. Certo. Então, nessa parte de ordenhar a mão, eu e meus irmãozinhos e a minha mãe, então a gente começou com 6, 7 anos. De ordenhar, né? Tinha de ordenhar, né? Não tinha boa, né? Eu peguei a geração. O meu irmão mais velho, hoje ele tem 5 anos mais velho que eu, ele trabalhou com boi ainda. Eu já peguei uma fasezinha ali que estava mudando, já tinha trator. Então já não tive o contato direto com bois, mas já andava, vamos supor, nas brincadeiras lidava com essa parte, com a junta. Na junta de boi. E o primeiro emprego foi, então, do que tu lembra? Das mudas, né? Foi das mudas. Tinha quantos anos daí, fora? Devia ter uns 12, 13 anos. 12 anos aí. Incrível, a gente olha hoje para uma criança de 12 anos, né? Sim, nosso filho tem 10 anos de idade e a gente pensa assim, vamos botar eles, inserir eles em alguma coisa assim do nosso negócio, mas ele ainda é muito jovem, né? Então, uma criança de 12 anos realmente é. Mas a fazer eles de casa, eles já tem as responsabilidades deles, né? A gente tem. Como é que vocês fazem? Existe uma premiação? É obrigação? Como é que é feito isso fazer? Sempre tem a premiação diária, né? Então, como tem essa mídia, essa parte eletrônica, então para eles ter uma quantia de horários para fazer esses joguinhos, para ter esse contato com a mídia, eles têm que ter os afazeres. Um prêmio para eles ter algo a mais durante os dias. Você quer um tempinho a mais de computador ali, de celular? Isso aí. A gente deixa eles ficar, né, no celular, assim, eles não têm celular. Não tem. Os 2 pequenos não têm celular, eles usam o nosso celular que a gente controla, né? E, tipo assim, 2 horas por dia, não. É de vez em quando a gente deixa, final de semana, coisa assim. Então, se você vai ver, assim, a nossa família perante as outras famílias comparada hoje, é um pouco mais atrasada digitalmente, assim, porque a gente tenta envolver eles de outra forma. Vou te dar um exemplo, final de semana a gente vai, corta a taquara, tira o pinhão, debulha ele, busca as grimpas e faz o sapeco nas grimpas. A gente tem um costume aqui no Rio Grande do Sul. Taquara eu sei que é bambu. É um bambu muito grande para conseguir atingir o fruto do pinheiro, que é o pinhão, né?
E Aquela bola, né? aquela bola, e a gente faz eles ajudar, tirar a fruta, porque tem a fruta e tem a falha, né? Isso. E aí a gente faz eles tirar o pinhão, ajuda ali eles tirar o pinhão, aí a gente vai buscar as grimpas, que é os galhos secos do pinheiro. Tá. Bota tudo num monte, Que é aquele... que espeta os dedos. E aí bota tudo num monte, as grimpas, larga os pinhões em cima, assim, sabe, organizado, bota fogo embaixo e ele cozinha, né? Então na hora de você descascar, ele propriamente se abre, os dedos ficam pretos, né? Puro carvão e tudo mais. Você tradição na família de vocês, sim. A gente faz todo ano. Todo ano. E é muito gostoso. Várias legal. vezes no ano, né? Esse ano a gente já fizemos sábado passado. Olha que legal. Lá no açude lá. Tem bastante araucária na região de vocês. Tem, aham. Cara, já é um forte. Que legal. Forte. Que legal. E a gente tenta trazer eles para esse meio. Não, hoje vamos pescar, hoje vamos ajudar, vamos cortar a grama, vocês vão lá juntar a grama. Então a gente tenta envolver eles nisso. Eu, com 19 anos, que é a idade do mais velho, eu não queria saber de meu pai e da minha mãe. eu lembro que eles iam pro interior, o pai tinha comprado uma terrinha lá em Goiás, minha mãe é de Goiás, né? E assim, era uma tortura pra mim, porque lá não tinha internet, não tinha energia elétrica, meu pai adorava não ter energia elétrica. E eu odiava água de banho de canequinha, né? Como é que é pro mais velho, que é um jovem, que já tem os contatinhos, já tem os amigos? Sempre. Ele gosta de ir pro interior, de estar com os manos mais novos, de estar com os pais, ou ele já é meio da cidade, já quer mais estar... Ele é dessa, que nem tu falou, nessa geração, hoje tem muitas opções, né? De Pois é. divertimento, de diversão e tal. Mas hoje ele, por incrível que pareça, hoje no sábado, nos dias de folga, ele estuda de noite. Então tem uma noite que ele faz online. Então nessa noite ele pega os equipamentos dele de pesca, vai lá pro interior. E lá nós temos a internet já, e tem luz, então ele faz a aula pescando, às vezes ele faz a aula na casa lá que é do interior, então ele tem sempre essa... vai acampar, os pequenos ainda não foram, então... mas a gente sempre tenta incentivar a fazer isso. E os amigos da cidade devem adorar, né? Ele deve levar o pessoal junto lá, né? Mas ele respeita muito, mas obviamente que ele também gosta dessa parte mais digital, mais povo, mais idade dele e tudo mais. Então eu acredito que ele vive um mundo misto aí, porque a nossa cidade é interior, né? Sim. É interior. Hoje é muito próximo aqui de onde a gente tá, Tapejara, na Expo, né? 12 quilômetros aqui. Sim. E é bem interior, né? Mas ele já fala, tipo, sábado à noite querer vir pra cá, por exemplo, Tapejara. Sim. Já é... Já faz essa parte social dos jovens. Sim. Ontem ele tinha um evento, um compromisso em Passo Fundo, voltou. Já tá. Tudo certo, tem o cabo dele, né? Então, desde muito cedo, a gente já tentou incentivar ele a fazer um consórcio. Quando ele começou a trabalhar com nós muito cedo também, né? Então, ele tinha de 12 a 13 anos. E aí, ele trabalha na nossa empresa, na Agrocampo. E aí, ele faz a parte do financeiro. E a gente já incentivou ele a organizar a vida financeira dele, sabe? E aí, quando ele fez 18 anos, ele fez carteira e já foi contemplado no consórcio, já tirou o carro dele e tudo mais. Então, assim, a gente tenta fazer que o modelo, sabe, de gestão familiar seja muito próximo do que a gente faz na empresa. Legal. E vocês conheceram, né? Namoraram? A gente se conheceu na parte de escola, de ensino fundamental. Eu estava no último ano, a Graça estava. Daí eu terminei e ela estava saindo. Terceiro colegial e segundo colegial. Isso. Aí foi. E demoraram namorar? Foi logo se conheceram? Já demorou um pouquinho, mas depois já. 4, 5 meses, assim, sabe? Eles se conheceram, então. Na época demorava um pouquinho mais, né? Nossa, não tinha celular, né? Era por enviar recado, né? Tempo das cartas, né? Os bailes na comunidade devem ajudar, né? Hoje, ainda como o nosso município é pequeno, ainda tem esses bailes, tem essas festas de comunidade que a gente se conheceu ou foi muitos bailes assim, e hoje ainda tem, é uma tradição que se mantém, né? E é legal. Já essa gurizada que do Pablo, eles já não são muito fã de ir, sabe?
Eles gostam mais de vir numa cidade maior, ter outras diversões e tal. Do dia anterior, nessa parte de baile, às vezes eles têm que meio puxar eles juntos. Não, eles não. Eles têm outras opções. Mas é diferente da nossa. Hoje ele tá com a mesma idade que eu conheci a Grazi. Hoje eles não querem muito compromisso. Tem no namoro aí, Não. Já apareceu alguma namorada oficial? Ainda não. Não, ainda não. Que a gente saiba, mas é diferente. Hoje eles já têm um carro bom, nós não tinha, nós ia de carona, nós ia pedir a cara emprestado de um e outro para ir. Tinha lugar para estar o cavalo, né? Mais ou menos por aí. Só ia cavalo. Nós não dávamos muito a cavalo, mas de bicicleta, né, Edgar? Edgar me levava do colégio de bicicleta, moto. Existia a moto, E aí, do primeiro beijo até morar junto, foi em quanto tempo? Foram 2 anos. 2 anos a gente namorou, Eu tinha uns 2 a 5 anos. E foram morar junto por causa da gravidez ou foi antes? Por opção, o Edgar morava no interior, vinha para a cidade, ele tava mais por ali, daí eu morava com os meus pais, aí também vamos começar a criar nossa vida, né? Vamos. E daí fomos indo, alugamos um lugar pra gente ficar, e foi indo, né? Mas antes do Edgar botar a empresa, porque a empresa o Edgar colocou sozinho, né? Começou sozinho, então o pai dele teve que emancipar ele, né? Pra ele poder botar a empresa. Quantos anos você tinha? Tinha 19. 19 anos quando E aí não podia botar, né? E aí ele tava. Tinha 21 anos. Nossa. Tava indeciso, né? Se botavam ou não. Aí eu disse pra ele: coloca. Os irmãos dele incentivaram, o pai dele incentivou também. Ele colocou, né? Sozinho. Daí, dali um ano, eu trabalhava de caixa de supermercado. E aí, dali um ano, eu fui também. Tinha juntado um dinheirinho que na época era pra mim significativo, né? Sim. Aí lembro que a gente comprou um computador, né, Edgar? E aí eu fui de sócia, né? Entrei de sócia. Entrou no computador só. E daí meu pai me deu mais um dinheiro lá e tal, que a gente tinha uma necessidade para investir num carro, isso e aquilo. E aí a gente foi indo, sabe? Mas... Já era esse nome? Mas daí já era esse nome, sempre foi esse nome. E aí a gente, quando tava... Pra responder a tua pergunta, quando a gente tava na sociedade que a gente foi morar junto daí. Foi. A empresa nasceu antes. Antes, por isso que a empresa nasceu antes, aí a gente namorou, né? Sim. Aí o Edgar botou a empresa, eu trabalhava em outro lugar, aí eu fui de sócia, né? E aí depois eu já tava junto, o dia inteiro junto, praticamente junto. Então vamos começar a construir a nossa vida do nosso jeito, com os nossos princípios, com as nossas ideias, organizar a nossa, né, tudo. E aí que a gente foi morar junto, que nem o Edgar disse, a gente não era casado oficialmente conforme a cultura da nossa origem, né, que tem que seguir toda aquela tradição de ficar noivo, namora, fica noivo, casa. A gente só ficou noivo e casou, assim, e depois que tava morando junto, assim, mas... E já eu perguntava pra ti, então, começou a empresa, né? Muita gente tá ouvindo e vendo e pensa, qual é o momento de empreender? Tu disse que era do interior, né? Tu abriu uma empresa e saiu vender. Tu já tinha vendido alguma coisa antes? E qual foi o momento que tu pensou, vou empreender e o quê? Desde o começo tu já sabia o que queria vender, o que queria fazer? Como é que foi esse processo? Não foi bem em foco que eu tinha, né? Eu na verdade, trabalhei 1 ano numa outra empresa que é do ramo e eu sabia fazer aquilo ali, né? Então, eu saí para fazer outra coisa. E não deu certo e acabou caindo meio, assim, meio por acaso no mesmo ramo, assim, que eu sabia, né? Eu sabia trabalhar. Mas eu não tinha estudo, eu não tinha recurso para estudar também e eu aprendi a vender. Eu não era vendedor nato. Tem gente que já nasce com o dom, né? Pois eu ia perguntar, tu acredita que alguém nasce com o dom? Mas o Edgar começou fazendo uma inseminação artificial em bovinos de leite, que era o que ele sabia fazer e ele já fazia isso há muito tempo, já há 1 ano. Então ele começou a empresa fazendo isso. Certo. Né? Então... prestando serviço ou vendendo? Prestando serviço. Recordando um pouco, né, assim, pra trás, voltando, a gente tinha um Fusca, né? O Edgar tinha um Fusca e aí ele ia fazer
fazer, as pessoas ligavam, né? E ele ia fazer a inseminação artificial. Não vendia o sêmen, só. Sim, vendia. Vendia sim. Isso, ia com todo o equipamento para deixar o produtor pronto com o serviço. Fechava o estabelecimento onde que nós tinha e botava uma plaquinha lá, volta logo. E aí ia celular, fazer, né? isso, ia fazer esse serviço. E daí voltava depois, e por isso a necessidade. Isso começou a ter bastante fluxo. Sim. E aí, então, precisava deixar o negócio aberto. A venda de produto estava no negócio, mas veio depois devagar. Porque, para te resumir, assim, para te entender um pouco, o Edgar começou com uma calculadora, né? Uma bíblia e uma caneta. Ele disse que leu a bíblia inteira. Não sei se é verdade, né? Porque na época eu tinha cliente. Hoje a gente vê que quem vai abrir uma empresa faz um pavilhão, faz uma estrutura antes, depois faz uma inauguração, mídias e tal. Então tu já começa andando, né? Sim. E nós não, na época não tinha nada, né? Não tinha que nem o Grazi falou, foi comprado o computador, mas eu não sabia nem ligar o computador. Quem sabia que tinha curso de computação era a Grazi, que era, na época, quem tinha um curso de computação ou datilografia, já era uns níveis mais elevados de conhecimento. É a primeira coisa que vem no currículo, né? Você mexer no computador. Isso aí. E aí, como a gente decidiu fazer isso, a gente começou com uma sala pequena de 5x5 e aí depois foi agregando, né? Foi agregando produtos e o que mais... O foco não, mas a minha melhor profissão que eu tinha era prestar serviço. Quando as pessoas chamam, eu estava pronto. Sim. Então, claro, foi crescendo e com o intuito sempre de ser certo, ser a maneira mais correta de atender e de levar produtos, levar uma solução para os clientes. E aí fomos crescendo. E depois veio a Grazi, depois veio o irmão da Grazi. Então foi crescendo a empresa, crescendo a demanda. É uma região muito bem desenvolvida, assim, muitas necessidades tinha, né? Então... Por 2 anos, Água Santa foi a maior por renda per capita no Brasil. No Brasil. Em primeiro lugar, por causa das aves, né? E depois por causa do grão, depois por causa do leite e por causa da carne, né? Então, assim, não é grandes indústrias, não tem indústrias, comércio e tudo mais. Esse é o nosso cenário, né? Então, do nosso município. E a gente sempre foi entendendo isso que o Edgar falou, a gente sempre foi em busca de agregar, trazer inovação, algo que fizesse sentido para homens e mulheres que estão lá no campo, porque eu trabalho com consultoria de empresa também, e eu entendo que o empreendedor rural é uma empresa. Sim. A família que está lá é uma família, mas é uma empresa. E por muitos anos, aqui no Brasil, o agricultor era o resto do tudo que tinha, sabe? Tipo assim, o colono, o agricultor. E essa cultura ainda algumas pessoas carregam internamente. E acabam não tendo essa organização, sabe? Então, assim, eu vou ficar aqui na roça. Não vou estudar, vou ficar na roça. Essa é a fala que a gente ouve muito no campo, né? Lá no interior. O irmão que não deu certo é o que ficava na roça. Não é isso. Não é isso. Quem faz isso quebra, né? Isso, é uma empresa. É um negócio. Então, você precisa ter uma boa gestão. Você precisa organizar. Você precisa olhar com uns olhos empreendedor para aquilo que tu tem nas mãos. Porque tá produzindo, né? Tá produzindo, seja o alimento ou o combustível, alguma coisa está produzindo para o mundo inteiro. Então, é isso que eu digo assim, que eu e o Edgar começamos a olhar para aqueles homens e mulheres que estão lá no campo e que são empreendedores rurais, para nós, para o nosso ponto de vista, né? E pessoas que estão em constante desenvolvimento, né? Para que a gente consiga sempre estar agregando, inovando, trazendo. E Agrocampo, assim, no decorrer do tempo, a gente teve muitas pessoas boas que estiveram com nós, colaboradores, né? E a gente sempre procurou pessoas que fazem sentido com o nosso negócio, sabe? Que tenham uma tradição, que tenham princípios, que tenham valores que a gente consiga trabalhar e levar um pouco da minha essência do Edgar lá para o campo, para onde eles visitarem. Hoje a gente atua em 35 municípios. Nossa. Na volta, né?
A gente é uma empresa familiar, pequena, mas assim, pequena em proporção de espaço onde a gente está localizado. Mas com uma grandiosidade de, às vezes, números que a gente atinge, pessoas que a gente atinge, propósitos que a gente tem. E esse projeto começou fazem 3 anos, né, de expansão. Então, estão engatinhando aí, né? Mas a gente está com pessoas muito legais, assim, colaboradores que fazem sentido, que levam para nós, levam junto com nós, né? O que a gente quer entregar lá no fim da ponta, né? Até a gente se conheceu, né? A Neurgan apareceu dentro desse projeto de expansão também, né? Isso aí. Que legal. Então, assim, ouvindo de vocês, e até para ficar de exemplo público, né? A principal, então, estratégia para abrir um negócio novo é ter um produto que vai fazer a diferença. E nesse caso foi o teu serviço de disseminação, né? Sim. Então, a Agrocampo hoje, que tem 20 e poucos anos, né? Ela surgiu de um produto bom, que no caso era o teu serviço. Certo. E depois foi se criando portfólio, daí veio, né? Então, acho que é uma boa dica para o empresário, né? É uma boa dica. Um produto que vai segurar o... É algo que a pessoa sabe fazer muito bem. E o Edgar fazia muito bem. Ele entregava um serviço onde que dava muito resultado e que as pessoas, e ele era buscado por isso. Então, faz muito sentido isso que você falou, sabe, Anderson? A gente vai começando refletindo e vai pensando, e é isso mesmo. Eu penso que, não sei se o Edgar concorda, mas é bem isso aí. E sempre ser persistente, né, para quem está começando, empreendendo e tudo mais, persistir e fazer o correto. Sempre entender que você vai entregar algo que tem que entregar um benefício. E a pessoa também tem que entregar um benefício. Então, precisa ser um ganha-ganha, como gostamos de dizer. Tu ganha, eu ganho. Porque senão não faz sentido. Se você só entregar um produto ou um serviço para alguém que você só vai ganhar, futuramente isso não perdura, porque hoje quem vai eternizar ou não no nosso negócio, a Agrocampo, o nosso trabalho, não vai ser a filosofia que eu vou implantar, não vai ser o Edgar, vai ser os clientes, as pessoas que vão fazer uso disso, né? E aí, depois, então, tu veio para profissionalizar, então, pelo que eu tô entendendo, né? Para ajeitar os números. Eu acho que margem, o Edgar não tinha experiência também, né, Edgar? Tipo, do quanto que eu cobro? Tinha dificuldade no começo? Sim. Com certeza. É muito, é pouco, né? Será que não facilitar? Essa é uma parte complicada que eu percebi que pelo teu trabalho que já tinha do mercado, até teu pai também era do comércio, tu tinha mais facilidade. Então... Sim. Voltando um pouco, o Edgar falou que na escola, no boletim, né? Porque a gente fala boletim dele, vinha conversar menos, né? No meu vinha conversar mais e no meu vinha conversar menos, né? Então, eu tenho por natureza, assim como você falou, a habilidade natural da pessoa. Eu tenho por vendas, né? Eu sou uma vendedora, ou vendedor de ideia, ou vendedor de produto, mas sempre dentro de algo que faça sentido, né? Então, eu vim para isso. Eu vim para ajudar o Edgar a vender, né? E organizar. Então, ele me contratou de secretária, no caso, se eu tenho. E aí, foi para isso mesmo. Eu vim para organizar e entendendo, que margem, será que nós estamos dentro do mercado? Esses serás, que eu acredito que é outra dica para a vida inteira de todo mundo, em qualquer setor, é você continuar com os serás, porque no será você busca... Eu vou melhorar, eu vou estudar, eu vou entender aquilo que está acontecendo. Então, eu fui buscando entender que margem se usa nesse segmento, nesse setor. Estamos dentro do mercado, como é que mede, como é que não mede. Mas então agora eu entendo dos números, vou para as pessoas, né? Tem que melhorar o Edgar, eu me melhorar principalmente, entender qual o cenário do que eu atendo, entender o produtor, né? Então foi isso que foi acontecendo. E falando um pouco então da Agrocampo hoje, né? Quantos anos ela tem? Quantos produtos vocês têm mais ou menos no portfólio? Quais são os segmentos do portfólio, funcionários? Como é que todos os municípios, né? Em hectares ou culturas. Então, passa para nós um pouco o cenário da Agrocampo atual depois desse período. Sim. Hoje a gente vai completar agora esse ano, em julho, 24 anos de Agrocampo. Então, desde que o Edgar começou a fundação até agora, a gente atua hoje em 35 municípios da nossa região. A gente vai até a Serra, lá perto de Machadinho, aqui no
na ponta. Então, temos 4 vendedores a campo, temos 5 pessoas internas que fazem a parte financeira, compras, tudo mais. A gente tem 2 veterinários. Produtos, a gente atende toda a linha, eu digo a linha vet, sabe? Ali que pega o animal assim da ponta a ponta, a gente tem todos os produtos e serviços. Só grandes ou pega a linha Só grande. pequena? Maioria é grande. Só grande. Aham. Cavalo, boi, suínos. Suínos também, alguma coisa, né? Mas Tem poucos suínos. E aves, alguma coisa? a gente só não atende a parte de atendimento, mas produto a gente tem para Sim. toda a linha, né? Sim. Então, produto a gente vende medicamento, ração, mineral, toda a Tem linha tudo, de sal. toda a linha nutricional e de medicamento a gente vende, né? Nessa parte. E toda a outra parte de grão também a gente tem, só não trabalha com químicos hoje. Defensivos. Isso aí, né? Uhum. Mas sementes de todas as culturas, fertilizantes. Tem fertilizante bom agora, né? De uns 5 anos para cá, a gente entrou na linha agrícola. Até então era só veterinário. Só a parte de veterinária e alguma coisinha de sementes. O forte então era leite corte. Leite corte. Na parte, nós vendíamos semente de milho para silagem, praticamente. Certo. E depois fomos incrementando com a parte de tecnologia de aplicação, de fertilizante foliar. Então veio essa parte e depois foi abrindo caminhos para as outras. Mais um leque um pouco maior de sementes, uma visão um pouco olhando na parte da necessidade do produtor. E esse produtor dá eles pediam essa parte, mas pegam mais linha, pegam mais. E aí que nós entramos na parte, nós somos uma empresa que investiga muito antes a qualidade dos produtos que a gente vende. E aí que a gente foi visitar uma empresa, foi visitar outra, e aí acabou, o que a gente falou, nessa parte da Neorgan. A gente tem uma ligação já muito forte com o grupo da Nielis, e eles cresceram junto com nós, e nasceram praticamente nas mesmas épocas. Daí a gente tem a vizinha aqui, o seu Adelírio é nascido em Água Santa, e ele tem essa ligação. E nós, como em mais municípios, nós atendemos esses municípios que não têm a cobertura, às vezes, do grupo, né? Então surgiu essa oportunidade. Que legal. Essa parte agrícola. E a linha agropecuária, assim, tem também? Tipo, facão, botina? Tudo que o produtor sementes. hoje, assim, ó, toda a linha que o produtor rural precisa, a gente tem. Daqui a pouco, o que acontece? A gente não tem em casa, lá no nosso espaço físico, na nossa loja física. Mas a gente tem acesso, período de entrega, tudo mais. Ou os parceiros, assim como o Edgar disse, a gente procura sempre fazer ligação com os parceiros, empresa, com que façam um sentido, que tenham mais ou menos a mesma linha de raciocínio que a nossa, que entreguem realmente resultados para quem estiver ligado, né, com o negócio. Então, prazo de entrega, tudo mais, né? Então, a gente tem vários parceiros que a gente tem toda essa linha que precisa, sabe? Máquinas grandes, enfim, o que precisar, a gente tem parceria para estar fazendo esse trabalho. E agora eu quero fazer uma pergunta delicada para vocês, que eu quero que vocês pensem. E o raciocínio é assim, ó. Para os empresários, qual é a dificuldade de o sócio ser o marido e ser a esposa? E pro marido e a esposa, qual é a dificuldade do marido e da esposa ser o sócio? Ou seja, qual a dificuldade que vocês enfrentam no trabalho por trabalhar com a esposa e com o marido? E qual a dificuldade que vocês têm em casa por ser casado com o sócio? E também, vamos falar da parte boa e da parte ruim, desses dois separados. Quem é? Uma ótima pergunta, Anderson. Eu acho que eu não conseguiria. Sério? Porque até uma vez a minha esposa trabalha no mercado financeiro, né? Uhum. E eu costumava, vou falar assim, eu costumava perguntar bastante para ela, porque assim, ela não vendia. Hoje ela assessora pessoas a investir. Bolsa de valor, então mercado de ações, fundo imobiliário, isso assim. Só que assim, a estrutura é a mesma que vender adubo, é tu vender dinheiro. Sim. Então assim, tu ofereceu portfólio,
Tu perguntou antes o que ele gostaria, por exemplo, o pessoal que é mais conservador gosta, tipo, um negócio que não ganha tanto, mas também não perde. Tem gente que gosta mais do risco, então na bolsa tem chance de ganhar mais, mas de vez em quando dá negativo. Sim. Então, tu entendeu? Tem várias coisas, né? E chegou um ponto, assim, num dia, assim, que eu tava tanto forçando, ela falou, Anderson, entende que tu é meu marido, não é meu patrão. E assim, foi bem marcante, assim, pra mim, porque eu não via desses olhos, né? Eu queria... Claro, ela tava... Talvez ela até comentou, não, eu me sinto pressionada, né? Mas não era nesse sentido, era no sentido de que eu queria ajudar com a minha experiência. E aí eu percebi, não, tem um limite. Tem um limite. Então hoje eu pergunto como é que foi teu dia. Se ela pergunta dica, daí eu comento. Eu pergunto dica pra ela, mas muito mais como amigo e como marido do que como um potencial sócio, e eu respeito essas linhas. Então, dito o meu exemplo, que se ela for ver, ela vai ficar brava, de eu falar, eu queria que vocês começassem, então, falando dessas duas perspectivas, como sócio e como marido, esposa, desses dois ambientes. Eu posso falar, começar a falar. Eu acredito assim, ó, Anderson, que pra mim, eu vou falar pra mim, tá? Depois o Edgar fala com o sentimento dele. Pra mim foi, ao mesmo tempo que foi muito importante, né? Eu ter uma pessoa a quem eu confiasse, o meu financeiro, né? Ao mesmo tempo foi muito desafiador como pessoa. Então, ao longo desse tempo, a gente foi tropeçando, se entendendo, caindo e levantando, tá? Teve um período que a gente foi treinada aí, né? A gente entendeu que precisava treinar. Tá, beleza, daí a gente foi treinar. Aí, no treino, ensinava nós, primeiro momento, a separar como um zíper. A nossa agropecuária lá embaixo, espaço físico, estoque e loja, e a gente sobe as escadas, a nossa casa fica em cima. Ah, vocês moravam em cima? Nós moramos em cima. E aí, qual que era, assim, vou usar uma analogia aqui, qual que era o momento? Sobe as escadas, fecha o zíper. A escada era um portal mágico. A escada era um portal mágico. Ok, entendemos, mas aí você entende que você subiu a escada, os problemas lá de baixo ficaram lá embaixo. Tranquilo, até um tempo a gente conseguiu entender. E aí, o que depois a gente começou a pensar e buscar outra linha de treinamento? Vamos pegar o exemplo do Pablo. Se a gente não envolver o Pablo nos problemas e nos benefícios que esse negócio traz para a nossa família e para a nossa vida pessoal, ele nunca vai entender do nosso negócio. Claro. E qual que é o momento que nós mais estamos com ele? Na mesa, na família. Então, tudo que se for comentar para agregar, a gente mistura tudo. Se quando for demais, porque daqui a pouco eu sou uma pessoa que eu sou mais, percebe? Eu sou mais comunicativo. Então eu vou falar mais, eu vou me expressar mais, eu vou me impor muitas vezes mais do que o Edgar. Certo. E aí daqui a pouco, quando eu tô vendo que é demais, o Edgar me dá uma olhada e diz assim, vamos falar lá embaixo. Entende? Então a gente tem alguns pontos, mas você perguntou pontos positivos e pontos negativos, né? Então o ponto positivo é que você tem uma pessoa de confiança que tá do teu lado e não vai querer o teu mal, né? Sim. Que tá te ajudando, que tá te falando que pra te reduzir ou pra te acelerar, né? Porque realmente daqui a pouco você tava só querendo ajudar a tua esposa a ela enxergar por um outro ângulo de visão que talvez ela não estava enxergando. Mas eu entendo que talvez ela tenha o tempo dela para enxergar. Que não é no teu tempo, na tua velocidade. Outra analogia, cada pessoa é um carro. A minha velocidade é andar 100 por hora, do outro é andar 200. Entendeu? Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, isso que a gente tenta fazer. Fizemos sempre isso, como eu tô falando? Mentira! A gente erra, a gente tropeça, a gente se atropela. Daqui a pouco eu digo, ele não é assim, vamos na frente, né? Mas a gente tenta sempre manter uma educação em primeiro lugar, né? Como ser humano, um profissionalismo, né? Então, assim, às vezes a gente, seguido a gente fala, tipo, viu, tenta falar mais manso pro Pablo, ou pega mais pesado, seja mais rígido. Então a gente sempre faz essa troca, né? E como eu sou uma pessoa de me posicionar mais, e minha personalidade é mais forte, assim, de posicionamento,
com o processo do negócio e com as pessoas é o que eu entendo um pouco melhor que o Edgar. Agora, tu pega a linha de produto e a outra linha de tudo que acontece, de funcional que acontece com os nossos produtos e serviços, nossa, eu não sei quase nada. Quem sabe é o Edgar, então ele é mestre nisso. Então a gente tenta entender o outro, sabe? E tenta se colocar, porque daqui a pouco eu vou estar falando de um produto, da semente, que tu vai me pedir o ciclo da semente. Eu vou falar alguma coisa errada, ele vai me corrigir. Entende? Assim como eu, na parte pessoal e de gestão, vou corrigir ele. E é normal, né? Então, eu sei que eu saio magoada, ele sai magoado, mas ao mesmo tempo, quem tá magoando é a pessoa que quer cuidar, é a pessoa que tá junto, que quer fazer você crescer, que quer fazer você evoluir junto, né? Então, esse é o meu sentimento que eu tenho, mas eu erro, né? E eu vou errar mais vezes, eu tenho certeza, só que eu sou aberta para entender que eu posso ser melhor, cada vez melhor, mas que não é fácil, tá? E, acima de tudo, precisa querer, né, para casais que trabalham junto, para empreendedores que trabalham junto, no meu ponto de vista, precisam entender se eu funciono de uma forma, com as minhas engrenagens internas, o meu sócio e marido funciona de outro jeito. Primeiro ponto. Segundo ponto é estabelecer alguns acordos, que tudo que é acordado não custa caro. Então, acordos, não vamos falar sobre isso quando você estiver se passando, posso te dar um sinal, posso te fazer, que quando você for fazer, você não vai se magoar, não vai se estressar, não vai se incomodar, né? Porque o marido e mulher, eles têm um pouquinho mais de liberdade, né? Outra coisa que minha esposa muito fala, né? Numa discussão, não no sentido ruim, mas no sentido de discutir um tema, argumentar um tema. Ideias diferentes. Isso. Tem vezes que ela fala assim, mas desse jeito tu não fala com outros colegas de trabalho. Do jeito eu falo só comigo. Ela é minha esposa, então eu me sinto mais com liberdade de ser mais eu. Coisa que aqui, por exemplo, eu tô polindo as palavras. Mas em vocês, quando vão discutir como sócios e até quando pega um pouquinho de faísca, sai umas brigas mais acaloradas assim? Ou vocês conseguem... Sai, né? Todo ser humano, somos seres humanos, né? Os sócios brigam, então. Brigam, sim. Pois é, e quando sobe a escada? Ficam de bico? Não, né? Vocês conseguem ir no jantar? Eu tenho mais facilidade. Vou deixar o Edgar falar, mas eu tenho mais facilidade. Eu não sei se eu consigo. Uma coisa assim, tem até um ditado, né, que eu escolhi uma pessoa tão certa que ela é sempre certa. Daí é ali que a gente consegue... Entendi já, agora faz sentido. Que é aí que a gente consegue ter uma parte leve. Sim. Mas mais que nem a Grazi falou, é o entendimento, sabe? O entendimento de cada um, tem que se entender. Que a gente falou, consegue sorrir no... Às vezes sim, às vezes não. Eu demoro um pouco mais, por perfil e tal. Mas é aí que entra a parte que a Grazi falou de estudar. A gente gastou tempo e dinheiro, às vezes, mais em se entender eu e ela, ou entender as pessoas, do que profissional mesmo, né? Porque hoje eu sempre digo para ela que se às vezes a gente não tivesse ido fazer essa parte pessoal, a gente não estaria mais junto nem com a empresa, Isso aí. nem com o relacionamento. Porque hoje eu entendo que ela é assim, mano. Ela entende que eu sou diferente, que eu entendo que ela é diferente. E nesse sentido, daí às vezes fica mais leve. E continua o negócio. Hoje, falar para casais é ter maturidade de entender cada um. Entender que cada um pensa de um jeito, que a gente falou, tu entende a maneira da tua esposa diferente dela, né? Ter esse tempo que tu falou, se tu quiser a minha opinião, me peça. Isso. Ter essa maturidade, porque tem muita gente que atropela muitas coisas. Tem que ser do meu jeito, que tu tá errada, que isso, que aquilo, que não vai dar certo, mas tudo dá certo. Se é querer, se é entender o negócio assim, né? Você já pensaram em dar palestra? E principalmente... Anderson, olha só. E é uma questão de escolha.
Aí você vai fazer a próxima pergunta, talvez pra mim e pro Edgar, tá, mas e o amor, mas e a paixão, mas e o respeito, mas e o primeiro beijo é com a mesma intensidade do que agora? São tudo questão de escolhas e comportamentos. Então eu levanto de manhã cedo e eu escolho o Edgar de novo. É todo dia. Não é um casamento para sempre. O marido ou o sócio? O marido e o sócio. Todo dia de manhã. Todo dia, porque eu levanto, eu devo escolher. Nós somos muito, eu e o Edgar temos muita fé, sabe? Então não somos assim, católico, religioso, evangélico, não, nós temos fé. Certo. Tá? Nós temos fé de que, e a gente acredita muito em Deus. Então assim, se Deus colocou nós dois nesse mundo junto, nós precisamos se entender. Nós temos uma empresa, nós temos uma família, nós temos mais outras empresas junto, né? Então nós precisamos se entender. Temos pessoas junto com nós, que são nossos colaboradores, que eles precisam entregar o serviço deles e receber no final do mês. Me concorda? Sim. E entre meio isso, eles precisam estar bem, ficar bem, deixar a nossa... Quem chegar até nós temos como propósito. Todas as pessoas que passarem por nós saírem melhor do que chegaram. Legal. Entende? Então, assim, é questão de escolha. Eu vou escolher hoje estar aqui na Expo com o Edgar ao invés de estar em casa. Eu e o Edgar junto, entende? Ele com os desafios de comportamento dele que me incomodam e eu com os meus desafios de comportamento que incomodam ele. Só que a gente se escolhe, se ouve, se faz sentido. Edgar, daqui a pouco, eu vou usar um exemplo real. Hoje eu queria que ele tivesse vindo com a camisa igual a minha. E ele não quis vir com a camisa igual a minha. Tá tudo certo. Me incomoda ele não ter vindo? Sim, me incomoda, mas ele vai deixar de ser o meu marido e o meu sócio? Não, né? Eu vou estragar o meu dia por causa disso? Te incomodou a sócia ou a esposa? Ou as duas? A sócia, né? A sócia. É. A sócia, porque... Não é porque ele fica mais bonito de um ou de outro. Não, porque ele é bonito sempre, né? Não, mas é a questão da sócia, entende? Acordos que nós tínhamos feitos com os funcionários, né? E tal, e tal. Então, essas coisas, sabe? Sim. Que eu tenho que... E outra coisa, persistência e escolha, tá? E outra coisa, flexibilidade. Tá tudo bem ele não ter vindo com a camisa, tá tudo bem se não for como eu planejar. Certo. Entende? Deus tá querendo que seja de outra forma. É sempre lindo, maravilhoso assim? Não, né, Edgar? Temos mais atropelos do que sorrisos. E essa questão que tu falou de sócios, marido e mulher, é a mesma coisa. Os problemas que tem numa empresa é o mesmo do relacionamento, tu vai ver esmiuçado, né? Então, se tu não tiver uma maturidade de ser um marido melhor ou de ser um marido paciente com a esposa ou vice-versa, na empresa também é assim. A saúde mental da empresa se liga à saúde mental do casal. E claro, nas dificuldades da empresa, às vezes reflete, mas daí a gente tem que ter força e maturidade para não deixar que afete mais do que aquele limite ali, né? E os negócios também, às vezes as escolhas minhas não é as mesmas dela, mas a gente consegue hoje na empresa, na parte de planejamento, dividir, tu é responsável por isso e você é responsável por aquilo. Então, tudo setorizado. Na família também é assim, a gente hoje vai misturando um pouco, na educação dos filhos, um vai xingar o filho porque fez isso, um vai lá e defende e diz, não, esse aqui é meu filho, tu não pode pegar, não pode ser assim, isso não dá certo, porque tu vai criando uma vida ali, um sistema que uma hora vai defender e vai botar contra o marido e a mulher. Filhos eu aprendi depois de velho que a gente tá aqui para fazer os filhos e criar eles até que eles possam se defender. E depois eles não são mais nossos, eles têm que ter a vida. Eles escolhem deles, né? E a vida deles começa muito cedo. Eles têm que escolher, porque se tu vai dar tudo ou vai deixar... O Pablo, ele ficou 6 meses fora de estudar, né? Sempre dizia, se tu quer estudar, tu vai. E como eu estudei muito depois, e quando ele era pequeno eu estava estudando... Ele teve que assumir um papel de pai enquanto o Edgar estudava, sabe? Ajudar o mano. Ele viu muita dificuldade e falta, de repente, do pai, que ele sempre dizia que ele queria terminar o 2º grau e não queria mais estudar. E o pai, eu não sei por que mais estudar, depois de velho, assim, sabe?
Então, nós deixamos ele escolher. E ele escolheu depois, mas eu vou ficar para trás e vou querer estudar. Você tá, então tu vai escolher. Hoje tem muito pai que escolhe todas as profissões, escolhe o que o filho eu pago. Sim. Eu vou te ajudar financeiramente, mas tem que fazer tal coisa. Então, eu acho que estraga muito, porque às vezes dá dinheiro fora e depois não quer aquilo que a pessoa pega. E tem que ser próprio da pessoa, né? Porque eu jamais achei que o Pablo ia escolher fazer agronomia. Ele é muito inteligente com o TI, ele é muito inteligente de saber coisas, programar, sistemas, coisas assim, sabe? Achou que ele ia pressionado. Pensamos em Edgar a vida inteira, né? Mas deixamos ele livre. Sim. Ele escolheu ir. Ou, não sei, pela escolha, ou pelo onde ele tá, o ambiente que ele vive e tudo mais, né? E nessa questão do posicionamento da educação que o Edgar fala, que é muito similar à educação dos filhos. Quando o Edgar corrige qualquer um deles, tá? Que eu vejo que o Edgar não pegou o contexto inteiro da história e corrige e ele tá totalmente errado, eu deixo. Depois a gente chama o Edgar lá pro quarto, ele viu, tu não entendeu, tu não viu que ele tinha isso, explica pro Edgar. Aí a gente resolve o que faz depois, se ele volta, pede desculpa e revê o caso. Com os funcionários, a mesma coisa. Entende? Eu, na frente do Edgar, tento não tirar a credibilidade dele. Faço 100% isso, Anderson. Mentira! Às vezes eu peco. Sim. O Edgar é a mesma coisa, entende? Então, assim, a gente tenta fazer tentativas, escolhas de acordos. Então, quando eu estiver passando essa informação para ele, se você não concorda, me chama, né? Que nem eu sempre falo, hoje eu vou fazer esse treinamento com eles assim, pra... Meu propósito é isso. Tá, não, mas incrementa mais isso que tá faltando. Aí a gente sempre planeja antes, bota em ação e depois revê o que acontece. E reformula tudo, né? Tempo para fazer isso, talvez é na estrada, talvez é subindo as escadas, talvez a gente não tenha esse tempo de parar, organizar, sabe? É tudo muito corrido, mas tá funcionando, né? Então, e é tranquilo de viver. Porque são 3 sociedades, né? É em casa, marido e mulher, os filhos é uma empresa, né? Sim. Os comentários e a empresa, né? E aí ainda a gente tem mais uma empresa, que é eu vendo peças de ouro, né? Joias e semi-joias, já tem 20 anos, né? Então, eu que coordeno mais, mas o Edgar é meu sócio. Quando eu tiver que tomar alguma decisão, agora contratamos uma menina nova, o Edgar que tá junto para fazer os cálculos, me ajudar a pensar. Preciso tomar uma decisão diferente, é o Edgar que tá junto para pensar. Então, eu tomo as decisões, mas em conjunto com o Edgar. Qual é a rede social da loja? É da Agrocampo, é Agrocampo Agropecuária. E das joias é Seu Estilo, joias e semi-joias. Que legal. Todo o Brasil, Rio Grande do Sul? Todo o Brasil, entrega em todo o Brasil. Que legal. Eu queria a opinião de vocês o seguinte. Eu conheço casais que eles separam tudo. Tipo assim, ó, eles pagam a luz é dividida em 2. A água é dividida em 2. O custo da casa, da comida, é tudo dividido. Ele tem o salário dele, ela tem o dela, e é tudo separado. Ok. Eu conheci casais que dormem separados. Por causa que um ronca, o outro dorme mais tarde, o outro gosta de uma luz acesa, o outro gosta da TV acesa. Eu tenho dificuldade de achar que isso vai dar certo no longo prazo. Porque eu, por exemplo, tenho uma conta conjunta com a esposa e não interessa se um ganha mais, outro ganha menos, a gente é sócio. Até porque não tem como mensurar, né? Por exemplo, minha esposa é de Curitiba. A gente decidiu juntos que ela viria para o Rio Grande do Sul quando a gente casou. A gente namorou à distância. Ela começou a vida profissional dela de novo no Rio Grande do Sul, sem conhecer ninguém e tudo. Então, assim, seria muito injusto mensurar eu que já estava há 10 anos no mercado e ela que estava começando no mercado, a região nova. Então, a gente como sócio entendeu isso. Como que vocês veem isso e como que vocês fazem isso? Por exemplo, caixa da Agrocampo e do Seu Estilo e o caixa da família. Isso é uma coisa que ela me cobra muito, né, Carol? Eu também já tive minhas empresas, né? E ela ficava brava quando às vezes eu tinha que tirar dinheiro para investir na empresa, a empresa começando, né? Ela tá tirando dinheiro bom para botar na empresa, tu não sabe se vai vir ou nunca vai vir, enfim. Como é que vocês veem essa questão de caixa? Em algum momento tirar dinheiro da casa para a empresa ou da empresa para casa?
trabalhe um pouquinho nisso para nós, para o público entender, porque vocês dão certo, empresa de 24 anos, um casal, 3 filhos, então tá dando certo. Então dá algumas dicas para nós. Anderson, treinamento. Treinamento, que nós já fizemos de treinamento, que o Edgar falou, treinamento. Todas as linhas de treinamento. Financeiro entre casais, livros. Comprei agora, chegou um livro de 600 páginas, nem te mostrei. Reflexo dos filhos, sobre crianças. Então, livros, treinamentos, cursos online. Tenho 3 cursos comprados para fazer, que é na salinha de prosperidade, financeiro, casais. Então, é isso. A fórmula certa, eu não sei se alguém tem, viu? Porque eu e o Edgar compreendemos que a gente tem uma união, né? Então a gente começou com nada, que eu tenho é dele e o que ele tem é meu também, né? Então a gente trabalha nisso, sabe? As empresas, elas se dividem, os históricos, os sistemas de uma é de um, o sistema de outro é de outra, conta, tudo mais, mas o dinheiro vai tudo pro mesmo lugar. Então hoje a gente não tem, por exemplo, o Edgar ele gosta de pescar, ele gosta sei lá do que, ele compra isso, o Edgar corta os cabelos, eu não gosto de cortar os cabelos, eu corto cada 6 meses, o Edgar tem que ir todo o mês, eu faço as unhas todo mês, o Edgar não faz as unhas. Nós não temos isso. Eu gasto mais, obviamente, né? Eu sou uma mulher, né? Eu acredito que eu gasto muito mais que ele, né? Então, a gente não tem isso. Mas esse do caixa, Isso. a gente divide o particular com as empresas. Vocês têm salário? Claro. A gente tem essa divisão, a gente conseguiu, mas depois de muitos anos. Imaturidade, né? A gente deu de entender que tinha que ser separado por medir. Até por medir e até por uma necessidade da contabilidade. Quando a empresa começou a ficar um pouco maior, temos que dividir aqui porque está saindo dinheiro particular da empresa, daí foi. Então é uma necessidade. E tem fiscal, né? Parte fiscal. E é uma coisa assim, que nem a Grazi falou da união. Antes a gente passou por necessidades e por discussões. Eu ganho mais que você, eu estou trazendo mais dinheiro que você. Tem isso, mas tem que se entender. Tem que entender. Hoje a gente já faz a conta de o quanto a gente gasta e o quanto a gente ganha, porque tem a teoria de uns dizem eu ganho bem, mas gasto mal, daí não adianta. Eu ganho mal, mas gasto bem. É positivo. Então é tudo. E na família em si, agora também, indo para a parte particular, que é do casamento, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que reformar a casa, que já faz 20 anos que está fazendo. E daí a gente senta, avalia, vamos ter esse dinheiro para gastar, vamos ter que fazer essa reforma. Vou trocar de casa. Então a gente sempre tenta ter um planejamento e hoje a gente consegue já ter uma reserva para fazer isso, mas é muito tempo que tem que fazer. E Anderson, a maior parte das pessoas, quando me chamam para uma consultoria organizacional dentro das empresas, o problema é o dinheiro. Ninguém me chama por outra coisa, é dinheiro, né? Então o que acontece? A maior parte desse dinheiro está no particular, não está na empresa. Está onde as pessoas estão colocando. Daqui a pouco, o combustível do meu carro particular, quem paga? A empresa. Entendeu? A maioria das pessoas fazem isso, misturam tudo e acham que está dentro de um possível salário, tá? Então, que não é dividido. Então, os donos de empresa, se conseguissem dividir o seu salário, a sua conta particular da empresa, funcionaria muito melhor. E nas propriedades rurais também, porque o dinheiro do leite, ele paga o mercado, ele paga a cortina, ele paga tapete, ele paga muita coisa que o produtor não vê, né? O dinheiro da lavoura, de tudo, né? E às vezes é essa parte, gente, que faz com que os produtores desistam, porque não dá dinheiro, não dá isso, não dá aquilo. Não conseguem dividir essa conta. Só que daí é aí que entra. Hoje tá reagindo um pouco
indo para o lado do leite, que é o nosso origem, nossa força lá, o carro-chefe hoje é essa parte. Hoje tem muita gente que não conseguiu ainda fazer essa divisão. É a mesma coisa dos casais. Às vezes a gente vê que casais se separam bastante por dinheiro. Seu marido foi mal nos negócios e a mulher não quer mais. Se a mulher gasta muito, o marido não quer mais. Então é só esse entendimento, às vezes, que essa parte de organização mesmo. E essa parte que o Edgar não é fácil. Do agro, por que muitos filhos saem da organização familiar, saem da lavoura, saem de tirar leite lá com os pais? O que acontece? Dinheiro. A cobrança da falta de organização, divisão do dinheiro. Se tu dá o teu salário e tu cobra o cargo que o teu filho tem dentro da propriedade, funciona? Sim, porque o filho trabalhou com o pai e nunca viu dinheiro. Tu tá entendendo? E a esposa a mesma coisa. Então, não, porque esse negócio não dá dinheiro, porque tive que pagar a parcela do teu carro, porque tive que pagar o salão de beleza para a esposa, porque isso, porque aquilo. Então, essa organização de entendimento, por que nós fomos e voltamos dessa linha de raciocínio? É tudo treinado, é tudo acordado, tem que acordar. E eu já fui muito gastona, vamos supor assim, né? Comprar coisas que eu nem usava, desnecessário. Então, tudo isso é você entender, se treinar como pessoa. Eu vou comprar uma blusa, uma calça, eu vou ter que trabalhar mais quanto tempo para pagar isso? Não, eu vou deixar ali porque eu não preciso, porque eu posso viver com o que eu tenho e eu não quero trabalhar tanto também, eu quero ficar mais com meus filhos. Escolha. Então, você tem que escolher, né? Então, tem atrito, né, Edgar? Temos atrito. Não, às vezes eu prefiro pagar uma coisa, o Edgar já é mais mão de obra, ele gosta de ir lá fazer porque ele gosta. Sim. Né? Então, é isso, é conversa. Mas tá dando muito certo, porque todo mundo que veio falar de ti, te apresentou como sócio do Edgar. Hoje eu fui descobrir, depois de 3 dias de feira, que tu também é esposa do Edgar. Sim. Então, por quê? Porque eu conversei só com o ambiente de trabalho, né? Talvez se a gente estivesse saindo jantar junto, certo, teria sido apresentado como esposa da Edgar. Sim. Mas aqui no ambiente de trabalho, na feira, é a sócia da Edgar. É a sócia do Agrocampo. Então, acho que tá dando muito certo. Daqui a pouco nós formos pro show, se tiver show, você é esposa. Você vai ser esposa. E uma última pergunta com relação a isso, que tá boa a conversa. Vocês separam o dinheiro da sociedade, o dinheiro dos funcionários, no caso vocês dois? Porque vocês dois são sócios da Agrocampo e também são funcionários da Agrocampo. Sim. É separado o dinheiro do sócio, que a gente chama de equity, né? Do lucro, né? Participação do lucro. Sim. Do funcionário? Ou vocês tiram, entre aspas, igual, simplesmente por serem sócios? Porque vocês ocupam funções diferentes da empresa, né? Isso, Ao mesmo tempo que a gente somatiza, tá aqui no papel quanto que foi, o que vamos fazer. Vamos investir, vamos fazer o que nós vamos fazer. Certo. Então é dividido no papel, a decisão é os funcionários que tomam e faz o próximo passo. Vou te usar um exemplo real. Certo. Não, foi em 2024 para 2025, a gente cresceu 43% no nosso cenário. Como vamos proceder? Né? Então, sentamos eu e o Edgar, a gente vai expandir. Então, vamos expandir, compramos mais 2 carros, mais 2 funcionários, e vamos em busca de novos produtos. Ou seja, um deles... Os sócios não tiraram dinheiro. Não. Ou seja, só os funcionários continuaram recebendo salário. Isso aí. No caso de vocês dois, só funcionários continuaram. Isso aí, a gente não recebe, não fez isso. Não tiraram, porque vocês podiam ter investido na casa, comprar um carro novo. Isso. Ainda não. Mas hoje a gente faz essa manutenção junto, tá? A gente tira junto da empresa, vamos supor. É o casal que tirou da empresa, vamos supor, o salário veio pro casal. Então vocês têm um salário só pros dois. Praticamente sim. E aí o que acontece? Como tem a outra empresa, a gente usa mais essa outra empresa para fazer essas coisas mais particulares, para te responder assim um cenário total. Sim. Então a Agrocampo hoje a gente funciona entre ela. Ela funciona entre ela. Agora, para fazer essas outras coisas, a gente vê na outra empresa o que a gente vai fazer.
E a Neorgan veio nesse processo de expansão. E nesse processo. Nesse ano que cresceu 40%. Nesses anos que cresceram, que a gente cresceu. E aí a gente foi em busca de novos produtos, trabalhar novas linhas, atender, procurar agregar cada dia mais para o produtor. Né? Porque o fertilizante muda até o faturamento, né? Os números são bem maiores. Né? Mas até então a gente não tem faturamento com a Neorgan. Sim. Esse ano que a gente vai começar. Sim. Até então a gente estava divulgando a marca. Sim. A marca já é consolidada, mas dentro da região. Dentro da região. E tem muito para expandir. Sim. Tem muita... Veio bastante dos produtores pedindo. Demanda. Que queriam essa demanda assim, para atender eles, né? Então é legal porque a confiança que a gente criou dentro das propriedades vamos supor, o produto nosso, porque às vezes a marca é importante, mas a gente se coloca muito responsável pela marca. Claro. A gente veste a camisa. Claro. Deu um erro aqui, a gente chama a empresa junto, mas a gente tá junto. Não vamos jogar a culpa só na empresa. É a culpa nossa. Nós que fomos, de repente, posicionando errado, não investigamos como que a empresa está fazendo. Então é por isso que a gente às vezes escolhe as empresas parceiras muito delicadamente, para não ter erros e para ver a parte real do negócio, né? Porque vender por vender tem um monte de produto. E o produtor às vezes vai escolher se é bom ou se é ruim, é ele que manda. Eu sempre coloco que a vaca, indo para uma parte de animais, a vaca é o melhor laboratório dos alimentos, né? É ela que vai responder em leite, ela que vai responder em carne. Então, às vezes vem a bula do produto, que é um espetáculo. Sim. Mas se a vaca não responde... Sim, claro. E o cliente é assim. Nós somos assim. E deu bem certinho nessa parceria, né? Neorgan, Agrocampo, que vocês estão com esse projeto de expansão e nós também, né? Sim. Então a nossa fábrica fica pronta agora, são 10 mil toneladas, 10 vezes a expansão, né? 120 mil toneladas. E a gente vai precisar bastante aí da Agrocampo para posicionar aí. A gente está perto, né? Sim. Então fica muito bom para as duas empresas essa parceria, né? Com certeza. Esse casamento. E aí eu queria agora, indo para o final, né, perguntar para vocês do futuro a médio prazo e a longo prazo como casal e como Agrocampo. Aonde vocês planejam chegar com o Agrocampo e também como casal, os sonhos do casal. Quais são os sonhos como casal também? Com a Agrocampo, então a gente é um bebê ainda nessa expansão do projeto aí, né? Então o que a gente quer? Dar consistência aonde a gente está atuando, né? Então as cidades que a gente está atuando, com as pessoas que a gente está atuando, levar realmente um comprometimento com esses produtores, né? Porque hoje o produtor está muito receoso da picaretagem, sabe? Que fala assim, aquela pessoa que vai vender uma vez, nunca mais aparece. E nós temos sede, a gente tem um local, vem lá, a gente quer vender realmente o comprometimento de uma confiança e uma parceria a longo prazo, né? E como a gente tem toda essa organização hoje, se eu não estiver aqui, a Agrocampo funciona da mesma forma, com a minha essência, somente que eu deixei o Edgar da mesma forma. Então, o Agrocampo não depende da Grazi e do Edgar hoje para existir e para ir. Então, se você conversar com qualquer um dos nossos colaboradores que passaram por aqui na feira, estiveram aqui com vocês, você pode ver que mais ou menos é parecido com nós. A identidade é a mesma. A identidade é a mesma. Então, é isso. É trazer mais pessoas para agregar no nosso negócio, consistência no território onde que a gente está agora atuando, né? Porque daqui a pouco lá em Nova Prata, onde que a gente está atuando, a gente tem 20 clientes. A gente quer atingir mais clientes, né? A gente quer crescer nesse cenário. Qual é a faixa? Coloca cidades assim, não todas, mas qual que é a borda que vocês estão atendendo? Nova Prata, Machadinho, assim, Erechim, para cá daí é o que, Edgar? Até Baçu, Marau. Tá bom. Então de Marau, Erechim, Nova Prata até Machadinho para lá, Santo Expedito. Sim, tá. Então aí o pessoal sabe. É mais ou menos esse território aí.
E como casal, né, eu acredito que esse ano, espero que Deus te abençoe com esse projeto aí de ter um filho, né, e que tudo dê certo. E eu acredito que como marido e mulher, o propósito é encaminhar os filhos, né? Isso a gente já ouve de muitos pais, né? Mas é viver em paz, harmonia com todas as pessoas na família, né? E daqui a pouco conseguir deixar 3 criaturas melhores aí para o mundo que consigam também vestir a mesma identidade que a gente veste, ser um pouco melhor do que a gente conseguiu ser, com mais oportunidades, e fazer com que o que eles escolherem ser na vida, eles tenham uma identidade de compromisso. E como casal, eu acredito que eu e Edgar, a gente vive os nossos sonhos diariamente em doses fracionadas, assim, o nosso sonho é fazer uma viagem para não sei aonde, ou nosso sonho é fazer isso. Eu acredito que se a gente esperar para sonhar um dia ou para fazer um dia, talvez não sei se dá tempo, porque ele não sabe o relógio do cara lá de cima, né? Sim. Então a gente fraciona isso, né, Edgar? A gente vive nossos sonhos fracionados. Então é isso, Anderson. Não sei se te respondeu, Edgar. Pode complementar. Mas é essa parte, né? A gente sempre tem o que aprender um com o outro, né? Todo dia é desafios, tanto no negócio que nem no casamento. Eu sempre uso que é bem parecido as duas maneiras de dar certo, né? E como o negócio, a Grazi falou bem, né? Sempre buscando parceiros novos, buscando os parceiros que a gente vê algo diferente, que a gente vê uma essência diferente. E no casamento, a gente, esses dias a gente comentou, estava sozinho lá, a gente começa sozinho e termina sozinho, né? Então, ter esse entendimento e ter essas vontades, essas necessidades juntos, né? A gente já se realizou muita coisa, né? A gente sempre fala que as crianças nossas hoje estão fazendo as primeiras coisas junto com nós, que a gente tem já mais de 40 anos, né? E eles já estão fazendo a mesma coisa. E a restaurantes. Andar de avião. A gente foi viajar, aí eu fui a primeira vez, a Grazi já tinha andado, mas eles foi também. Então é tudo, às vezes, coisas novas para nós, tem muita coisa para ver ainda, né? Sim. Só que nem a Grazi disse, a gente tem que fazer esse aproveitamento, aproveitar saudável, porque a gente não sabe até quando, né? E não dá para se apavorar, eu sempre digo, né, que não dá para a gente querer saber tudo agora, porque depois vai chegar um ponto, tu já fez toda a tua parte, tá na hora de tu e de volta para casa, né? Então eu sempre quero estar aqui para aprender, né? E tem muita coisa para a gente ver. A gente saiu lá do Boi, hoje a gente já está nessas tecnologias que tem no agro, principalmente. A gente viu crescer tudo isso, né? Então, no casamento também é assim. A gente tem muita coisa para ver junto. Isso é da bicicleta para o avião, né? Isso aí. Queria agradecer ao casal. Queria que você deixasse as redes sociais também de vocês, se quiserem deixar o particular, ou da empresa. Quais que são as redes sociais? A minha é Graziela Rodrigues. E o meu é Edgar Sabidot. E a empresa é Agrocampo Agropecuário de Água Santa. Mas se vocês entrarem no nosso perfil, vocês vão encontrar todas as empresas que a gente tem vinculada, tanto na minha quanto na da Edgar. E obrigada, Anderson, pela oportunidade. Foi uma conversa bem boa. Tivemos muitas reflexões daqui a pouco da vida que a gente não para no dia a dia para entender, para ter, né? E que se faz sentido para alguém, a gente sempre se sente à disposição para que, se for para agregar, estamos aí. E as empresas que a gente tem é sempre para levar alguma coisa diferencial para quem passar por nós. Eu vou deixar uma dica para a terceira empresa, né? Montar uma consultoria, se vocês vão concordar, né? Para casais que empreendem junto ou que querem empreender juntos. Porque tivemos aqui 1 hora e pouco de conversa, mas com certeza dá para ter muito mais coisa. Se montar aí uma apostilinha, dá para sair coisa bem legal. Que bom, hein? Fica a dica. Muito obrigada. Obrigado. Vamos guardar o projeto no coração aí, que Deus abençoe. Já teve primeiro cliente já, então firmar a patroa. Para você que nos acompanhou, queria agradecer por estar até aqui.
Lembrando as redes sociais, então, do Grupo Daniele, da Neorgan, Fertilizantes, o meu é Agro, Anderson Costa. Eu também estou sempre postando coisa lá do agro, tentando trazer informações do agro para o meio urbano, interesse também do agro mundial. A gente tenta trazer um pouco mais para o nosso dia a dia. E até o próximo episódio. Valeu!